Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É uma alegria imensa sempre estar aqui com vocês. E hoje nós vamos receber a nossa convidada, Zelaine Marques, missionária. Missionária da Igreja Brasil com Cristo. Então peço a você que fica até o final, compartilhe com os amigos e com a família, que vai ser bênção. Grandes testemunhos, grandes experiências com Deus, e é assim que Deus faz. Missionária, é uma alegria ter aqui conosco e ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Luciano, irmão Luciano. Agradeço também, todo meu coração. Amém. E a irmã? Eu gosto de fazer sempre essa pergunta no começo, porque às vezes a pessoa conhece a pessoa, mas não conhece a trajetória. Veio de berço evangélico? Não, irmão Luciano, eu era católica, né? E um tempo, né? Depois, Deus, Deus é perfeito, né? Ele usou uma missionária, a missionária Fabiana, que falou comigo, né? Que Deus ia fazer uma grande reviravolta na minha vida. Não, perdão, Fabiana não, Fabiola. Que Deus ia fazer uma grande revolução na minha vida em 2012. Só que eu trabalhava ali, né? Frequentava a igreja católica, né? Trabalhava lá dentro do ministério, né? E assim, de repente, minha vida foi mudando de uma tal forma que assim, até difícil falar, né? E foi indo assim, né? Passaram-se um ano, né? Depois da, da revelação que eu tive, né? Da mudança na minha vida. Porém, eu imaginava, irmão Luciano, que seria onde eu estava, né? Que era na Igreja Católica. E, na verdade, não foi. Deus me fez algo na minha vida transformador, me levou para longe, né? E falou comigo que o que ele tinha de fazer era sobre na minha vida, porque ele não queria que a minha vida se perdesse. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Eu quero dizer assim, sempre fui uma pessoa assim temente a Deus, tá? Desde lá de trás, né? Desde do catolicismo, né? Uns, desde a idade de 15 anos, mais ou menos, né? Vou colocar assim, que eu sempre fui uma pessoa temente a Deus, né? E só que tipo assim, né? Às vezes as pessoas julgam, né? Sim. Os outros, entendeu? Julgam as outras pessoas e mas assim, não conhece o interior da pessoa. Não conhece a ligação que a pessoa tem com Deus, né? Como diz, a pessoa muitas vezes pode ser o que for, né? Mas eu creio, hoje, eu creio no poder de Deus, irmão Luciano, que as pessoas têm um particular com Deus, tá me Sim. entendendo? Sim, porque às vezes a pessoa, às vezes, vamos supor, a pessoa ela não frequenta nada, mas ela faz as orações dela, ela Sim, acredita que Deus pode resolver os verdade. desafios, que Deus pode salvar, pode Sim, curar. E a gente não sabe, né? Porque é só a pessoa com Deus, né? é verdade. Às vezes até vamos supor, um traficante, alguém que tá lá atrás das grades lá, que fez barco, mas ele é temente a Deus. Sim, sim. Ele é temente a Deus. E são pessoas assim que Deus, do ventre, né? Desde o ventre da mãe, Deus já tem propósito, Verdade. né? Às vezes a gente costuma dizer assim: ah, Deus tem propósito na vida de todo ser humano. Sim, Deus tem propósito na vida de todo ser humano. Porém, se tem pessoas que são especiais, né? São Que especiais para chamada é Deus. diferente, né? Chamado diferente, realmente. Entendeu? Então, assim, é muito bom, né? E eu, assim, vi ter, né, essa ligação com Deus, justamente
na renovação carismática católica, né? Na qual assim eu comecei a frequentar e, e dali foi lutas e lutas, batalhas e mais batalhas, né? E sempre quando eu ia nas reuniões, né, nos cultos lá, é, eu caía possessa, né? Caía possessa. Mas assim, não entendia, né? Uhum. Não entendia, porém eu sentia que era algo estranho que estava acontecendo ali sobre a minha vida, né? Mas aprove Deus me tirar do meu lugar, como fez com Abraão, né? Levar para longe, tirar do meio da parentela, colocar no meio de pessoas estranhas, assim como eu já havia falado com Deus. Muito tempo eu vinha conversando com Deus. Deus, eu quero sair daqui, eu quero conhecer pessoas novas, um lugar novo. Deus, eu quero algo diferente, Deus. E Deus. Só que a gente pede, irmão Luciano, né, coisa assim para Deus e a gente assim, não imagina se vai acontecer ou não, entendeu? E às vezes assim, acontece de um jeito que a gente não espera, né? Então ali foi muitas batalhas, muita mesmo, né? Coisa assim que era aos meus olhos assim, falei, meu Deus, o que que é isso, né? É, muitas das vezes o inimigo, ele andava lado a lado comigo, lado a lado, irmão Luciano. E assim, era difícil, tá? Era difícil, mas para honra e glória do Senhor Jesus, Deus, ele me resgatou, Glória né? a Me Deus. tirou ali do fundo do poço, né? E eu agradeço muito a Deus, tá? Por ele ter me tirado ali do fundo do poço, da beira do abismo. Quantos sonhos e mais sonhos eu tive assim, irmão Luciano, na beira de um buraco, sabe? Caindo, sabe? Eu creio que já era Deus, né? Trabalhando na minha vida, Deus falando, né? Comigo através dos sonhos ali. Só que eu não tinha assim um entendimento, né? E mas olha, sinceridade, tá? Hoje eu agradeço muito a Deus por esse por essa grandiosidade, pelo carinho, sabe, que ele tem comigo. A gente é falho, né, irmão Luciano? Nós Sim. somos falhos, só que eu vejo assim, que às vezes eu paro, penso, falei, Jesus, o Senhor me tirou de um lugar tão macabro, de um lugar que eu quero dizer, do abismo, né? Sim. Da beira do abismo, tão macabro que é tão lindo conhecer o Senhor verdadeiramente, é tão maravilhoso estar contigo, assim, fazendo parte, sabe? É, te, te... Ai, meu Deus do céu, a gente quase não tem palavras, irmão Luciano, sabe? Mas viver assim, aquela experiência com Deus, sabe? E também, tipo assim, quando a gente passa a conhecer Deus verdadeiramente, eu falo, as pessoas costumam falar assim, é, Zazá, ô missionária, você. Como que você conheceu ou chegou? Eu falo assim, gente, eu falo assim, ah, você já foi convertido, você é convertido? Eu falo assim, sim, hoje eu sou convertida verdadeiramente. Eu falo assim, entendeu? Verdadeiramente, porque eu sou. Ah, você é crente? Eu falo, não, hoje eu sou uma serva do Senhor, de verdade. Porque hoje eu conheço o meu Jesus verdadeiramente e eu não quero, né? Faço de tudo para não sair de perto dele. Eu falo. Então, hoje eu sou uma evangélica verdadeiramente. Por que que eu falo verdadeiramente, irmão Luciano? Porque, assim, ser crente até o diabo é, né?
Agora, ser um servo, ser uma serva do Senhor, é muitas, muitas lutas, muita batalha. Mas você sabe que, assim como, né, Jesus venceu as lutas, as batalhas dele, por que que nós também não podemos vencer? Ali buscando ele na oração, buscando, né? Às vezes as pessoas falam assim, ou seja, né, eu falo, que as pessoas vão buscar Jesus nos momentos mais difíceis. Gente, se fosse tudo fácil, alguém ia buscar Jesus? Não, busca não. Não buscaria, né? Ele sim, ele já veio, Jesus já veio ao mundo, né, por nós. Ele sofreu, sim, mas Deus mandou ele, né, a este mundo por nós, pelos nossos pecados, para nos resgatar, né? Então, se fosse fácil para a gente buscar Jesus, mas era tudo, como diz o ditado, tudo mel na chupeta, né? É. Então, assim, né, hoje eu agradeço muito a Deus por essas bênçãos dele na minha vida, né? Pelo carinho dele, muitas coisas. Agradeço a minha família, muitos irmão, né? Dos meus familiares, que eu falo, né? Irmão de Meus sangue, né? familiares de sangue, outros irmãos que, claro, né? Que hoje eu entendo que com certeza minhas irmãs lá atrás me colocaram no livrinho de oração, né? E através das irmãs, dos irmãos pastores lá atrás, né? Oraram por mim. Então eu vejo. Também, Luciano, eu quero estar colocando aqui uma palavra seguinte. As pessoas falam assim, eu oro por você. Mas nós temos que tomar cuidado, porque nem todo mundo ora por Verdade. você. Nem todo mundo. Nem aquele fala, eu vou colocar você na oração. Nem todos, tá? Se não tiver um caderninho ali na hora de orar e a pessoa pegar aquele caderno ali, Claro que às vezes nós não vamos lembrar de todos, verdade. sabe? Mas assim, tem gente que fala que ora e não ora. Eu falo isso aí por experiência própria, entendeu? Por experiência, né? Então, assim, é, lá atrás, irmão Luciano, Deus, né? Tudo aconteceu dentro da minha família. Meu casamento não foi um casamento de base, mas eu temia Deus. Eu temia Deus, né? E eu assim, o pessoal me chamava, você é ímpio, você é aquilo. Mas como eu falei, não conhece o interior da pessoa, entendeu? Não conhece. Então, assim, eu tive um casamento turbulento, né? Mas eu sempre, irmão Luciano, conduzi os meus filhos na realidade de Deus. Ó, meus filhos, é assim, assim, assim. Embora muitas das vezes a gente, né, errou, né, mas eu sempre conduzi. Respeitar, ser um cidadão de bem, tá? E respeitar as pessoas, não passar por cima das pessoas para querer almejar o seu objetivo, não. Procura Deus, sempre Jesus na frente de tudo. E lá no Salmo 40, né? Se não me engano, acho que é 40, diz assim: esperai com paciência no Senhor. Tudo, irmão Luciano, que você vai fazer, que nós viemos fazer, temos que, primeiramente, é buscar no Senhor, é falar com o Senhor. Deus, é da tua vontade. Mas nós temos que esperar. Sim. Mas às vezes nós não temos aquela paciência de esperar no Senhor, não é verdade? E eu também gosto muito, irmão Luciano, do versículo 11 de Êxodo, né? Que fala sobre a fé, né? Fala sobre a fé. Gente, fé para mim, sabe?
Falei, meu Deus do céu, como é bom. Você tem que ter fé, mas você tem que ter busca. Você tem que ter a, a, a temperança, os frutos do Espírito, né? Para tudo, é cada um passo sobre nossas vidas. E dentro, irmão Luciano, de tudo isso que Deus fez na minha vida, eu era uma pessoa assim, muito. Queria as coisas tudo na hora, tudo, sabe? E eu passei a ver, né, que não era do meu jeito, não era tudo do meu jeito, mas do jeito de Deus, né? Que nós temos que esperar com paciência nele, né? Então fala assim, lá em Êxodo 11, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem, né? Hebreus, né? Ah, é Hebreus, Hebreus, Hebreus. perdão, gente, Hebreus, ai meu Deus do céu. Mas essa aí, tem hora. Perdão, Hebreus, é. Eu não decorei, mas eu sei, Sim, sabe? E em Hebreus, sabe? Eu falei assim, e é isso aí, sabe? Então a gente tem que ter paciência, os frutos do Espírito, buscar no Senhor e tudo que você vai fazer, né? E orar mesmo, orar. É porque Deus, ele nos dá as respostas, ele fala conosco. Às vezes não ficamos ligados, irmão Luciano, nas falas de Deus para conosco, né? Mas se a gente busca, a gente tem que ficar ligado, com não é certeza. verdade? Com certeza. Então, assim, eu aceitei a Jesus verdadeiramente lá em São Paulo, num lugar chamado Angatuba, no interior de São Paulo, para cima de Sorocaba, sabe? E, e assim, conheci Deus, né? E Deus, ele colocou tantos irmãos ali, né? Eu aceitei a Jesus verdadeiramente na Igreja Madureira, na Assembleia de Deus Madureira, de Angatuba, e, e assim, eu, né, falando assim, até no meu pastor, né, no pastor Edson, né, Edson Oliveira, né, e assim, agradeço muito a Deus. E de lá para cá, irmão Luciano, a gente vê muitas coisas, sabe? A gente vê muitas coisas que a gente sabe que não agrada a Deus. Porém, nós temos que pegar o que é bom de Deus para a nossa vida. E o que nós sabemos que não agrada a Deus, fica lá, fica para lá, entendeu? Verdade. Então, assim, nossa, Deus me tirou do meio da minha parentela, me levou para lá. Foi sofrido, tá? Levou eu e meu filho na época era de menor, tá? Meu único filho homem, mas eu chorei bastante, tá? Foi doído, tá? A minha carga, o meu peso, mas Jesus pegou tudo, tirou tudo. E hoje, irmão Luciano, eu glorifico a Deus pela minha fé, pela minha busca incessantemente, e que eu falo, não vale a pena você parar. Não vale a pena parar. E o meu filho hoje, graças a Deus, está livre do tráfico, Glória a tá? O Deus. testemunho está livre do tráfico. Deus me prometeu a vitória, o milagre. E ele está fazendo ainda cada dia, Luciano, irmão Luciano. Eu creio. Cada dia Deus ele está fazendo ainda. Está trabalhando. E ele ainda não me entregou tudo ainda, que eu sei que é em partes, entendeu? Prometeu, quem prometeu foi para cumprir. Não é verdade? E é no tempo dele, igual o irmão mesmo É, no falou, né? tempo dele. Não tem, meu pé me dói. Assim, né? Eu oro muito hoje, irmão Luciano, pelas mães, sabe? Gosto muito de orar pelas mães, pelas crianças, também assim pelos casais, sabe? E assim, tem mães que não aguentam, irmão Luciano.
não aguenta, sabe, o trabalhar de Deus, não aguenta esperar. Aí ali vem tantos problemas, né? Que a gente sabe que mexe na saúde, mexe no físico da gente. No espiritual, então, né? Verdade. Que o inimigo, ele é terrível, né? Ele não cansa, não, ele, né? Para querer batalhar, para nos colocar para baixo. Mas Deus, ele é fiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir uma hora. Amém. E assim, muitas mães não têm aquela coisa assim, sabe? De aguardar no Senhor, se desespera. É tão difícil. Vou falar para você, irmão, é difícil, irmão Luciano. Aí acarreta assim tantas coisas, problema de coração. Mas isso tudo a gente sabe que é o inimigo também. Nem Sim. tudo é o inimigo, mas a gente sabe que se a gente não tiver ali aquela firmeza em Deus ali, que Deus, ele é o nosso galardoador, o nosso bálsamo, o nosso fortalecedor, a gente esmurece. Mas hoje eu falo, eu oro demais por tanto das mães. Eu também tenho, né, testemunho dentro da minha família, né? Da minha mãe, das minhas irmãs. Minha mãe veio aceitar Jesus no leito, né? E viveu ainda bastante tempo ainda, Glória a tá? Deus. Viveu bastante tempo. Mas minha mãe, ela tinha um carinho por nós, entendeu? Minha mãe, ela tinha um particular com Deus também, por nós. Então é por isso que eu falo, irmão Luciano, que hoje eu estou aqui através das orações da minha família, tá? O meu pai, ele tinha também lá a, a fé dele, né? Mas ele falava comigo assim, sabe, irmão Luciano? Eu não esqueço até hoje dessa palavra do meu pai. Ele falava assim: Olha, minha filha, quem faz o bem também faz o mal. Então nós temos que ter cuidado, porque aquele tempo assim, muitos assim, Sim. não sabia que vigilância, né? Então eu falava assim, tem que ter muito cuidado, sabe? Então assim, né, o meu pai, minha mãe, meus irmãos que aceitaram Jesus, né? Muito antes de mim, sabe assim, eu agradeço muito a Deus pelas orações deles, tá? Mas Deus é assim, bom. é só Deus mesmo. E senhora, como foi no dia que a senhora aceitou? A senhora lembra? Como foi? Me Só lembro. esperava ir lá aceitar Jesus lá na frente, levantar a mão? Não, 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 não. Como é que foi? Eu vou falar assim, irmão Luciano, que eu sempre gostei assim de igrejas evangélicas, sabe? Eu sempre tinha assim de ir lá visitar de vez em quando, mas assim, eu só não gostava quando as pessoas, quando os irmãos, né, ficavam assim no ouvido, tinha, né? E às vezes Sim. até tem hoje ainda, né? Os irmãos ficam, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, ser assim, né? Que na Entendeu? realidade não é nós que convence o homem, é o Espírito Santo que O Espírito convence. Santo, é verdade. Então, assim, as pessoas. Não, você tem que aceitar Jesus, né? Então, assim, eu não gostava dessa parte, mas eu sempre, assim, de vez em quando eu ia lá, entendeu? Fazer uma visitinha. Eu lembro que a primeira igreja, eu fui em outras, né? Que eu recebi um milagre, foi numa igreja chamada Cristo Verdade que Liberta. Hoje eu não sei se tem ela ainda, né? Mas assim, aqui mesmo era a cruz, recebi um milagre. A minha fé assim, sempre foi do milagre. Agora, em relação ao meu primeiro dia, né, de aceitar Jesus verdadeiramente, foi assim muito emocionante, muito emocionante. E não foi aqui em Aracruz, foi lá em São Paulo, né, lá na igreja Assembleia de Deus Madureira, que eu não esperava realmente. Eu achava que não precisava levantar a mão, entendeu? Para mim isso aí era bobagem, sabe? Mas quando houve lá um seminário nessa igreja, meu irmão, minha cunhada, eles eram dessa igreja
E aí Deus me levou para lá, para casa desse irmão meu, né? E lá, nesse seminário, a cunhada falou assim: vamos, cunhada, hoje tem um seminário 2 dias, na quinta e na sexta. Foi no mês de abril. Foi uns 15 dias depois que eu cheguei lá, né? Porque eu viajei daqui para lá, Deus me levou para lá no dia 4 de abril de 2015, 2014, por aí. Eu não estou muito lembrado agora. Aí chegando lá, nessa igreja, eu já tinha ido, tinha uma igrejinha na esquina da porteira, que era ir para o sítio do meu irmão, né, para casa dele, e já tinha ido lá na igreja católica, só que, irmão Luciano, foi assim, incrível. O pessoal lá, sabe, parece que me desprezaram assim de uma tal maneira que eu falei, gente, eu não estou acreditando. E da onde eu vi, o pessoal ajudava as pessoas, os irmãos, e eu, tá. Aí tá, aí minha cunhada me chamou, eu fui, chegando lá, teve esse seminário. Nesse primeiro dia, na quinta-feira, irmão Luciano, Deus foi falando, e foi tendo as oportunidades. Na palavra introdutória, eu não me lembro hoje, sabe? Qual foi a palavra introdutória, mas Deus já falou no meu coração. Na oração, Deus já me derramou aquele bálsamo dele. E foi falando, e vinha um, e vinha outro, outra oportunidade, e outra, e Deus já falando, fala, Jesus, o Senhor está falando comigo, Jesus, o Senhor está falando comigo, Deus, Deus. É incrível uma coisa dessa, sabe? Aí daí a pouco houve um- uma houve uma oportunidade de um irmão, uma irmã, não lembro também, né? Já são 9 anos, 10 anos já, né? E aí ele falou assim: olha, Deus, ele vai fazer algo neste lugar sobrenatural. Isso eu me lembro, sabe? Algo sobrenatural. E os Tomé que tem aqui vão ver quem é Deus dentro deste lugar e na vida de quem está aqui. Nossa, irmão Luciano, aquilo, meu coração parece que eu queria pular para fora, sabe? E aí ali foi indo, foi indo. Aí chegou a hora do pregador da noite. Hum, Na época, acho que ele era diácono, sabe? Ele era diácono Valdinei Oliveira também. Me lembro dele, não esqueço desse. Hoje ele é pastor, sabe? Não, não me esqueço dele, sabe? Quanto que Deus usou aquele servo dele para falar comigo. E na hora ali, antes da pregação, Deus já foi já. Como diz o ditado, já abrindo o livro, abrindo as páginas do livro, sabe? Sobre a minha vida. E ali ele começou a ministrar a palavra e já, né? Já abrindo o meu livro, daí a pouco, falou assim: eu vou orar e chamando, né? As pessoas, né, para ir lá na frente, né? E aí eu fui. Daí minha cunhada, vai lá, você. Aí fui chegando lá na frente. Olha, irmão Luciano, era uma coisa assim, um sobrenatural de Deus que quando eu falo assim, eu até fico emocionada, sabe? Emocionada. Quando eu fui para lá, algo estava acontecendo dentro de mim que eu falava, eu tô doente. Só que os médicos não descobriam. E eu ficava quietinha, sabe? Quietinha. E eu comecei a sentir mau cheiro na minha boca. Um mau cheiro de podre, uma coisa esquisita, sabe? E ia no médico, fazia exame, nada, exame nada.
E daí a pouco eu fui embora. Fui as carreiras, peguei meu filho, Deus já estava tocando meu coração para mim ir. E eu fui, e chegando lá, quando o preletor começou a orar e ministrar a palavra e orar, que chamou todo mundo para orar. Irmão Luciano, fala uma coisa para você. Eu dei um salto que a igreja, o púlpito, era numa distância, irmão Luciano. Eu acho que eu vou falar assim de uns 2 metros do púlpito, assim, para Onde é que você tava? onde eu estava. Estava lá. Daí a pouco, quando ele começou a orar, eu dei. Eu acho que. Eu acredito que naquela época, acho que foi 3 saltos mortal. Vou falar, né? Que esse, de Sim, circo, né? Que fala, né? 3 saltos mortal. Da onde eu estava. Do púlpito para trás. Falei, Luciano. E aí comecei ali a gritar, 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 aqueles gritos sabe? De libertação. sim, Deus estava trabalhando em Deus estava libertação já, libertando de todo o mal. libertando, sabe? E ali Deus foi fazendo trabalhar dele. Daí a pouco eu fui. Quando ele começou a orar, eu comecei a arrepiar, arrepiar, e daí a pouco dei aquele pá, salto mortal. Não teve ninguém para me segurar. Me lembro como se fosse, a gente lembra, né? Sim, E dali Deus me libertando de um demônio. E que aquele demônio que tinha sido colocado sobre a minha vida para me matar, irmão Luciano. Eu achei que a minha vida já tinha se acabado, sabe? Mas naquele momento ali, estava apenas começando. estava apenas começando, tá? Deus me resgatou, Deus me curou, né? Deus me libertou daquele demônio terrível que só me fazia gritar, uivar ali. E logo em seguida eu comecei a sentir dentro da minha barriga, assim no meu estômago, irmão Luciano, parecia que tinha uma mão, um negócio assim, ó, tô arrepiado, uma mão, uma coisa assim que parecia que, e aí eu dando ânsia de vômito, aí eu escutava assim bem longe, sabe, aquela voz, ela vai vomitar o câncer, vai vomitar o câncer. E ali o irmão Luciano, para o glória do Senhor, Jesus me curou Glória a do Deus, aleluia. câncer. E que ele falava assim, quando é um câncer que é mandado, no caso, colocado lá, né? Os médicos não descobrem, mas Jesus, o médico dos médicos, Glória a descobre. Deus. E Jesus me libertou daquele câncer. E aquela mão, eu sentia uma mão grande assim, irmão Luciano, dentro do meu estômago, que revirava tudo assim, e parecia que arrancava assim, ó, fazia assim dentro do meu estômago. E aí, logo em seguida, veio aquela vontade, aquela ânsia assim, eu comecei a vomitar aquele sangue, aquela coisa, aquelas bolotas. Jesus me libertou, Glória a Deus. né? Aí, acabando dali, né, para honra e glória do Senhor, né? Ele orou, né? Orou de novo sobre mim, sobre minha cabeça. E aí o irmão, depois, né, o diácono, né, falou para mim assim: você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Eu falei assim: eu já tenho Jesus. Mas, mas aceitar mesmo, levantar a mão, falar que Jesus é o Senhor da sua vida. Porque quando você levanta a mão para aceitar Jesus, É uma confissão de fé, né? No meio de todo ele mundo. falou, a sua confissão é maior, entendeu? Você tá, Jesus, ele te domina ali, sabe, e começa a trabalhar mais na sua vida. Eu falei, meu Deus do céu, meu pai é forte.
E aí ali o irmão, você quer? Aí eu, todo assim, né? Sim, sim. Eu levantei a mão, aí ele orou por mim, sabe? Orou. Aí eu falei, louvado seja Deus. Assim, naquele tempo eu já falava, eu dava glória, dava aleluia, sabe? E assim, mas muitas das vezes a pessoa assim dá glória, dá aleluia, mas o que ela tem que. Algo assim falta para você dar glória, aleluia, de verdade, né? Sim. Para Jesus, né? Porque só Ele é merecedor, né? Então, assim, foi naquele momento que ali eu aceitei a Jesus, verdadeiramente, eu falo, costumo falar ainda até hoje. Por que eu falo verdadeiramente, irmão Luciano? Porque lá, antes eu falava assim, eu tenho Jesus. Mas que adianta você falar que tem Jesus e não obedecer Jesus, Verdade. né? Não obedecer ali os mandamentos dele, não ser fiel a ele, não é verdade? Então eu acredito assim, desde o momento que você fala assim, eu aceitei a Jesus, foi para te libertar de tudo aquilo que te faz mal, que aos olhos do Senhor nós sabemos que, né, que Jesus não se agrada, né? Então, assim, foi nesse momento, foi muito lindo a minha conversão, tá? Maravilhoso. E eu continuo falando com o irmão, foi gratificante, tá? Muito gratificante E, mesmo. e depois que você aceitou ali, a gente sabe que o pessoal acha que, aceitou Jesus ali, as coisas vão fluir, tudo natural, que vai ser bom. Começam as lutas, né? Meu Deus do Espiritual. céu, muitas. Teve perseguição, Mazazar? Teve. Teve perseguição, ainda tem ainda. É verdade. Ainda tem ainda, irmão Luciano. Muita perseguição, tá? É, assim, primeiro eu falo que o inimigo ele tenta de várias maneiras te tirar da graça. Sim, Ele te mostra caminhos, ele ainda quer continuar te mostrando caminhos que fala assim: isso aí não é nada. Isso aí não é nada. Você tem que seguir aqui, ó. Você pode até ficar aí, mas você pode fazer isso aqui. Isso são batalhas terríveis. Mas eu falo assim, tem as batalhas espirituais, né? Que quer nos tirar da presença de Deus, que quer nos deixar vazio como antes, né? Mas tem as maravilhas de Deus, que nós temos que ser firme. Temos que ser firme, né? Porque Deus, ele não quer que nós vivamos mais como lá atrás, sim, né? Ele quer que nós, como ele, a partir daquele momento que nós somos, né, que né, fui liberta, então, eu até falei com Deus, dias depois eu falei com Deus assim, falei, Deus, eu não quero ser mais, Senhor, a mesma pessoa que eu era lá atrás. Eu quero ser diferente. Deus falava, você vai ser diferente. Você vai ser cada dia mais diferente. Eu me lembro que uma vez eu tinha saído lá do. Tava passando na rua, em frente à igreja católica, passando ali. Aí teve um homem que chegou perto de mim, um desconhecido, e falou assim: Você é evangélica, né? Isso foi antes, né? Você é evangélica, né? Eu falei assim: Eu creio no evangelho, mas eu sou católica. Não falou mais nada. Então, para mim ali, irmão Luciano, foi Deus. sim. Já, né? Tá falando com você. Você falando de batalhas aí, semana um colega meu mandou mensagem pra mim, falando comigo, pô, rapaz, cara.
depois que eu me posicionei aí, aceitei Jesus, fui pra igreja, o negócio, rapaz, tá apertando mais. Eu falei assim, rapaz, eu não queria falar pra ele que vai apertar mais não, mas, mas porque ele tava jogando no time ao contrário. Pois Agora o é. time que ele jogava É, vai pressionar ele. verdade, verdade Mas eu mesmo. falei com ele, continua assim, você vai ter vitória. É assim mesmo. As batalhas vai apertando, aperta de um lado para você desistir. Sim, sim. Mas o mais, porque agora você não depende mais de você depende de Deus. Foi na hora que você achar que tá tudo acabado, ele entra com a providência. É verdade mesmo. Aí ele ficou assim, aí ele falou, não, cara, eu não vou desistir não. Eu falei, pô, então segue firme no propósito. É verdade. O propósito é fundamental, o nosso propósito. Porque o nosso alvo, eu costumo falar, o nosso alvo é Jesus, é a glória de Deus, é a salvação. E o inimigo não quer que nós somos salvos, não. Ele quer que nós carregar. Aí o pessoal, porque. Não, não, ser salvo, que não sei o quê. Gente, é o melhor caminho. É a É. salvação, né? É a salvação. Não tem outro caminho. E depois que a gente se posiciona e a gente deixa Deus trabalhar, a Espírito Santo trabalhar, coisas que nós fazia lá atrás, hoje nós não faz mais. Às vezes a gente vai falar alguma coisa, vai dizer alguma coisa, aí o Espírito Santo vem, opa, É, verdade. até na internet vai botar um comentário aí, para esse comentário não precisa colocar não. Aí você Verdade. vai e volta. Então nós somos guiados pelo Espírito, né? Pelo E nós Espírito. temos que alimentar o Espírito, não a carne. Tudo que você Sim, alimenta sim. a carne, ela vai ganhar. E ela quer só pender pro outro lado. Verdade mesmo. Nossa, é Ela só quer incrível, pender. né? Mas, assim, eu, né, agradeço muito a Deus, entendeu? Por essa experiência que eu tive com ele, né? Assim, tenho ainda, né? Graças a Deus. Não vou falar que eu sou 100%. Não, nós somos falhos. Nós somos falhos, Somos somos carne, falhos, gente. claro. Mas nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Sim. Porque a perseguição é muita mesmo. Igual, por exemplo, tem assim, porque fulana, olha lá, é servo do Senhor lá. Mas tá faltando isso, ela pede, ela isso, uma colocação, né? Sim. Tá faltando isso, faltando aquilo. Costumo dizer que a minha filha fala assim comigo, né? Kézia, né? Kézia é uma benção, né? Aquela, mãe, a senhora, mãe, é uma pessoa de fé. Agradeço a Deus também, porque minha filha orou muito, né? Pela minha vida. Sei que ela ora ainda, né? Hoje ela tá meia parada devido ao trabalho dela, né? Mas ela tem, né? Ela continua, né? Com Deus, né? Ali firme, né? Com a fé dela em Deus. E ela fala, mãe, senhora é uma grande profeta, mãe. Às vezes a senhora profetiza na vida de outras pessoas, de outros irmãos, mãe. E até acontece. E a senhora, às vezes, para a senhora não profetiza. Aí eu falo, não, Kézia, eu profetizo sim. Entendeu? Mas parece que falta, sim, algo da senhora, entendeu? Não, vou falar a verdade, ela não está errada, não. Às vezes realmente, eu profetizo na vida das A pessoas. gente abençoa tantas pessoas, profetizas, que a gente às vezes esquece até da gente, né, irmã Zazá? Esquece da gente, é verdade. Aí ela fala, não pode, mãe, não pode. Entendeu? Mas é isso aí, irmão Luciano. Deus é fiel. Deus... E depois que recebeu o convite para participar com a gente, que teve batalha? Teve, teve batalha. Eu tava vindo agora ali, aí pouca gente, eu também tava, o celular tava do lado assim, eu dirigindo. Quando eu assustei, o carro da frente tava parado, eu pisei no freio, aí eu veio na mente assim, Deus pensando, falou, opa, você tem que andar ligado. Não só no trânsito, mas espiritual. Eu falei, opa. Aí eu vim orando. Eu já vim orando. Sim, Já vim sim, orando. verdade. Então, né, como assim, eu falei antes, né, da gravação, de repente me começou uma alergia, né? E não, uma dor de cabeça, coisa ruim, de sexta pra cá. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí ontem,
sábado, falei, gente, eu não posso continuar assim, eu tenho uma entrevista, experiência com Deus. E aí minha sobrinha falou assim, tia do céu. Eu falei, e agora, o que que eu faço? Como que eu vou pra lá desse jeito? Mas tava ruim, tá, irmão Luciano? Tava Sim, ruim, tá? Uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, muito ruim. Essa noite para mim dormir foi uma luta. Toda hora acordando e toda hora. Eu falei, Jesus, isso não é coisa do Senhor, não, Deus, porque o inimigo tá querendo me fazer me envergonhar. Eu não posso. Aí ela falou, não, tia, a senhora não pode. Não pode porque eu falei, pois é, já tem o quê? Uns 15 dias, 10, 15 dias que ele me fez esse convite e agora desse jeito. Como? Mas é isso, é uma batalha. Nós que né, temos essa experiência com Deus, né? Tal, irmão, nós sabemos que, que vem batalhas sim. para nos fazer. Agora imagina, se eu em cima da hora ligar, ô, irmão Luciano, ó, não vai dar. Em cima da hora você vai correr atrás de quem? É. A gente tem Né? a programação toda aqui, né? É difícil. Minha sobrinha até falou, não, tia, ele tem a programação, então, com certeza, né? Como que ele vai achar alguém em cima da hora? Então, isso são batalhas. São Verdade. batalhas. Que, inclusive, também, irmão Luciano, um ano depois, antes de eu descer as águas, lá em São Paulo, você nem imagina o que me aconteceu. Peguei uma pneumonia. Aí, o que aconteceu? O pastor adiou o batismo. E eu fui, desci as águas, ainda não estava 100%, mas quando eu desci, fui mergulhado, que levantei, Tava curada. já estava curada. Eu já estava curada. E o mais lindo é que tem que ter fé para acreditar nisso. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Às vezes a pessoa, não acredita no meu irmão. Isso é para quem crê. É para quem tem fé. Tem que ter fé mesmo. Porque a luta, as batalhas são muitas. E quando Jesus curava, o pessoal fala, Jesus curava instantâneo. É levanta e anda. É verdade. E ela vai, seus pecados são perdoados, sua fé te salvou. É instantâneo. E é hoje assim É também. É verdade. assim também. É claro que muitas pessoas querem a bênção, mas não quer o dono da bênção. Sim, sim. É verdade. Tem pessoas que Acha que o dono da benção é muito difícil. é, Ah, ele é muito. é, Ai, a vida da gente muda. Ai, tudo vai. Eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo. vou Não, perder vou amigos. perder amigos. Ah, meu Deus do céu. É aí que Jesus vai te apresentar os verdadeiros amigos. E Verdade. nós temos que entender também Principalmente os amigos. que as pessoas, como nós, somos falhos. Sim, Nós vamos decepcionar alguém no decorrer da nossa caminhada. sim, sim, é Mas verdade. a gente tem que ter maturidade, pedir perdão e perdoar também. Sim, sim. Pedir perdão e perdoar e seguir firme no propósito, que é Cristo. O perdão, olha, é difícil as pessoas perdoar. Foi difícil para mim perdoar alguém que me ofendeu muito, alguém que me entristeceu muito. Mas ali, né, como diz, tá no estudo com Deus, Vai eu fui, trabalhando, Deus vai Deus foi me trabalhando. trabalhando, trabalhando. E ali eu aprendi que o perdão é a melhor forma da gente viver mais e viver com alegria. Viver dias melhores. Porque se você não perdoar o seu próximo. Ah, eu tô ali dentro de casa, eu mais minha filha, ou meus filhos, tivemos ali algo, tô na igreja, teve algo ali, tô no meu trabalho, eu ficar com cara feia, não vou pedir perdão meus irmãos, minha parentela. Não, eu falo, irmão Luciano, eu não sei, irmão Luciano, guardar rancor de ninguém. Ninguém.
sabe? Eu não sei o que que é. Eu quero ficar com raiva de fulano. Eu não vou falar com fulano. Aquilo ali é uma mágoa que quando aloja no seu coração, vai te definhando aos poucos, até você descer. Porque o perdão, ele te dá vida, né? Quando você pede perdão a alguém que te ofendeu, te dá vida. Custei, foi uma luta também, foi uma batalha. Mas glória a Deus. Tira um peso também, né? Tira, tira um peso, entendeu? Aí tudo que você. Aí quando você se ajoelha, vai conversar com Deus, você vê que não está faltando nada para você conversar com Deus. Mas o perdão, se você não pede perdão, aquilo ali parece que te Trava, né? prende, te trava. Aí parece que você não tem nem palavras para falar com Deus. Mas Deus está sempre falando conosco. Deus é fiel. Deus, ele fala, né? Só que às vezes nós não acordamos, não abrimos nossos olhos que o perdão é a melhor arma das nossas vidas. E principalmente para a gente alcançar a salvação. Não é verdade? Porque sem o perdão, Aí a gente não quer perdoar e quer pedir perdão a Deus pelos pecados. E quer que não, Deus perdoa, né? não é? Se eu não perdoei meu irmão, como que Deus vai me perdoar, gente? E aí a gente, muitas vezes a gente ora a oração do Pai Nosso, perdoar as nossas dívidas, como assim nós perdoamos quem nos tem nos ofendido. Não é? Mas tem uma condição ali, né? Eu tenho que perdoar, Deus vai me perdoar e eu perdoo lá. Sim, sim, verdade. Entendeu? E, Mas, e a experiência com o batismo com o Espírito Santo? oh meu Deus. Foi uma experiência única. Batismo do Espírito Santo também, sabe, assim, foi fácil, né? Que tudo é no tempo de Deus, Tudo é no né? tempo. Às vezes a gente também quer, assim, que aconteça de uma hora para outra, mas a gente é muito criticado com o batismo do Espírito Santo, sabe? E assim, mas eu falo que foi batismo do Espírito Santo a coisa mais linda que a gente recebe também. Quando a gente quer, quando a gente né? Eu falo assim, ser fiel a Deus, né? Também, né? Eles falam assim, às vezes a pessoa fala assim, porque você chegou hoje na igreja, você já é batizado com o Espírito Santo. E eu tô aqui tantos anos, eu falei assim, gente, eu não tenho culpa, Tem que buscar e não é? obedecer em Deus, que é Deus que Eu falei, dá. eu não tenho culpa. Tem pessoas que é assim mesmo, não tem pessoas Mas que... eu ouvi É, isso de várias pessoas mesmo, tá? mas é Deus que dá o crescimento, é Deus que dá a vitória. Deus, ele fala assim, né, que tudo é ele que capacita, né? Verdade. Então, assim, a gente só tem que buscar, mas ele nos capacita, ele, né, nos coloca diante de tudo, né, que a gente busca para agradar a ele, não é verdade? Deus é maravilhoso. E quando Deus manda você dizer ou dar um recado a alguém, você vai lá e dá recado, ou às vezes tem pessoas que você fala, gente, como é que essa pessoa vai receber isso? Ou a senhora vai lá e fala, ó, Deus está mandando, está entregue. Não é fácil. Falar para você não é fácil, tá? Tem pessoas que mesmo sendo servo do Senhor, eles não acreditam. Eles não acreditam, né? Mas eu procuro entregar, sim. Por que que eu procuro entregar? Porque já aconteceu de eu não entregar e eu sofrer as consequências. Eu sofri as consequências. Eu me lembro mesmo que, que lá em São Paulo,
É, Deus me mostrou uma lanchonete. Eu conheci assim os proprietários, mais ou menos, né? Mas Deus falou assim: vai lá nesse lugar, fala isso, assim, assim, assim. Aí eu fiquei ali, sabe? Fiquei naquela, falei, meu Deus do céu, mas Jesus, como que eu vou chegar naquele lugar e tal? Mas olha, irmão Luciano, aí eu fiquei enrolando e começou uma dor nas minhas pernas, um peso no corpo, as pernas. Falei, Jesus amado, o que que é isso? Coisa ruim no corpo, as pernas pesavam, parecia que eu ia andar, parecia que tinha um peso de uns 3 quilos assim no pé, sabe? E eu falava, meu Deus do céu, o que que é isso? E fiquei ali, sabe? Acho que eu colocava, acho que umas 2 semanas, sabe? Aí eu falei, Jesus, e martelando na minha mente. Vai lá, fala isso, assim, assim. Irmão Luciano, você não vai acreditar, mas enquanto eu não fui lá, eu não melhorei. Acredito. Eu fui lá nessa lanchonete, conversei com as 2 bênçãos que tinha lá e entreguei o que Deus tinha mandado. Aí depois, desviada, né, dos caminhos do Senhor, afastada, né, afastada do caminho do Senhor. E aí, depois de entregue, aí ela pegou e falou para mim, falou, olha, irmã, isso tudo aí que você está falando é verdade. Falei, pois é, eu vim fazer o que Deus mandou fazer. Agora cabe a você. Agora, se ela acreditou, se não acreditou também, É, já fez o que Deus mandou, né? fiz o que Deus mandou. Saí dali, irmão Luciano, leve, leve. Não tinha mais nada. Nada. Fui embora para casa numa boa. É, quando você tá disponível para fazer o ID, Deus me usa. Ele mandou aí, você já não vai? Pois é, né? Pediu. Quando a gente fala assim, Deus, eis-me aqui, faça de mim o que o Senhor quiser, ou que o Senhor lhe apraz, né? Nós estamos nos entregando para Deus para fazer a obra dele. Aí daqui a pouco Deus manda a gente fazer e não vai fazer. É, Agora eu vou falar, tem pessoas que às vezes a gente trava mesmo, entendeu? Que é difícil mesmo, mas a gente se não falar, paga o paga o preço, né? preço, né? Isso aí. Deus é maravilhoso. E como começou a pregar? A pregar. Agora, dentro dessa pergunta, como que eu comecei a pregar? Eu já vou voltar lá atrás de novo, no catolicismo. Eu tinha muito medo de pregar a palavra. Muito, muito, muito. Até mesmo porque eu tinha até medo de conversar com as pessoas. Eu falava, Deus, o Senhor quer que eu ministre a tua palavra, Deus? E de lá que eu comecei. De lá que eu comecei. Deus foi quebrando o meu medo, quebrando, sabe? Aquele medo de soltar a voz. Mas eu falo, eu comecei de lá, tá? De lá. Deus vai capacitando, né? Vai capacitando. E de lá, aí como diz, parei um tempo, né? E aí depois Deus me colocou novamente, entendeu? Tem pregado muito por aí, irmão? Pouquinho. Não vou falar muito, né? Que assim, é Deus que nos conduz, Sim. né? E então assim, eu falo, Deus, eu tô na dispensação de ti, né? É o Senhor que me conduz.
Então, não adianta eu falar assim, ó, Se a minha oferecer, agenda né? tá aberta, se É. oferecer, a minha agenda tá aberta, tá aqui, ó, tal dia eu posso pregar. Não, de jeito nenhum. Na hora que ele quiser, Na hora ele que que leva. Deus quiser abrir a porta, as comportas, é Ele que abre. Ele abre, Ele fecha, entendeu? Mas já preguei em várias igrejas aí, entendeu? Pequena, né? Louvado seja Deus, agradeço muito a Ele. Por quê? Às vezes a gente até recusa, só que não é viável nós recusarmos, porque é o Espírito Santo de Deus que está abrindo a porta Sim. para nos capacitar, né? E Deus tem falado comigo, busca, busca, que vou eu levar aonde tiver de levar, entendeu, irmão Luciano? Né? E Isso, eu tô assim, tô na dispensação do Senhor. você falando aí, quando a gente deixa na mão de Deus, esse dia mesmo eu falando com Deus, falei, Senhor, eu tô nessa situação aí, eu não vou fazer mais nada, eu vou deixar nas suas mãos. Aí beleza. Aí eu tava indo, falei, não, quando tiver na reunião, vou falar isso, isso e isso. As pessoas, mas você não deixou na minha mão? Você vai falar o Sim, quê? Eu deixei na mão dele, aí eu falei, não, tá nas suas mãos. Então aquele assunto eu não toco mais. ele me lembra, Jesus nos lembra muito isso aí. Porque quando deixamos nas mãos dele, é ele que conduz, é ele que faz, É isso mesmo. entendeu? Então não adianta você querer fazer por você, se você colocou nas mãos dele, né? Deus é E, tremendo. e aí, assim, eu tô na dispensação dele. Se ele falar assim, ó, agora 2026, pode preparar a agenda. Pode preparar a agenda. E ali eu sei, irmão Luciano, que cada vez que a gente lê a Bíblia, né, Deus, ele vai nos capacitando, vai nos dando entendimento, né? Como fala a palavra mesmo. Se você não lê a Bíblia, não ora, como que você quer que Deus fale com você? Como que você quer que ter uma experiência com Deus, se você não o busca, né? Então, assim, não é fácil, não. É, tem que ler, não adianta a gente deixar a Bíblia Tem que aberta em ler, é cima verdade. de uma mesa lá, tipo assim, às vezes eu via na casa da minha avó, no Salmo 91, se a gente não lê, né? Tem que Não ler, medita, não medita, examinar as escrituras, porque aqui verdade, Deus fala com a gente. Onde é que a gente abriu, é ali que Deus quer falar com a gente. verdade. Aí, às vezes a gente lê e não entende, nós temos que pedir ao Senhor discernimento. Senhor, Uhum. você pega a Bíblia, você que está nos assistindo, eu leio e não entendo. Senhor Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor, o Espírito Santo, me revele a tua palavra. A partir daí você vai começar a entender o que está aqui dentro. Verdade, Começar a entender. verdade mesmo. É desse jeito. Sim. Irmã, quero te agradecer. Chegamos ao final do nosso episódio. Quero agradecer por ter aceitado nosso convite, mesmo com as batalhas espiritual, gripada, É, enfrentou aí o final de semana. Fica nervoso mesmo aqui atrás dessas câmeras aqui, mas eu quero te agradecer por ter compartilhado sua experiência, experiência de libertação, libertação do filho, sim. e que pessoas que estão nos assistindo entendam que é só Cristo que salva, liberta. É verdade. Eu também quero te agradecer muito, muito mesmo, né? E como eu te falei, assim, eu já senti assim, falei assim, meu Deus, será que eu vou algum dia ser convidado à experiência com Deus? Eu vou me oferecer? Não. Calma, calma. Vai chegar a hora. Como você falou, só não sabia que seria agora. Tá, mas eu te agradeço muito, muito mesmo. Que Deus possa derramar chuvas de bênção sobre a sua vida, tá? Sobre este lugar, Amém. né? E que muitos, muitos servos do Senhor, né, possam entrar por essas portas e contar, né, sobre o amor de Deus, sobre a experiência que viveu com Deus, tá? E assim eu te agradeço, agradeço a Deus, te agradeço em nome do Senhor Jesus pelo convite. Amém.
Gratidão a todos, a você que está nos assistindo, compartilhe com os amigos. É uma alegria falar do nome do Senhor que o Senhor fez. Então, que Deus abençoe. Tchau, tchau. Sexta-feira tem mais.